Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Eu sei que ele não gosta que eu fale assim, mas minha gente, é importante demais ressoar aos quatro ventos que quem conversa bem viver hoje é o mais recente imortal da ABL, da Academia Brasileira de Letras. É com muita alegria que anuncio o escritor Milton Ratum, super premiado no Jabuti, tantas outras referências por Dois Irmãos, Relato de um Certo Oriente, Cidade Ilhada e também agora mais recente um novo livro que fala bastante sobre Manaus, com um parceiro dele, Benedito Nunes, que conta sobre Belém. O livro se chama Crônica de Duas Cidades. Vamos falar sobre isso e muito mais. Não sem antes te cumprimentar, Milton. Que alegria falar mais uma vez com um amigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Agradeço, Lucas. É um prazer conversar com você, e com os ouvintes, espectadores. É, Enfim, esse livro saiu agora. A primeira edição do Crônica de Duas Cidades, Belém e Manaus, é de 2006. Foi publicado pela Secretaria de Cultura do Pará e reeditado agora, 20 anos depois, pela Companhia das Letras. É um ensaio histórico e afetivo. Quer dizer, não pretende ser vamos dizer, um ensaio muito abrangente das histórias de Manaus e Belém, mas mais uma visão muito pessoal também. É um ensaio tem um pouco da amargura, da minha amargura em relação à minha cidade, que foi belíssima na minha infância e primeira juventude, mas depois Manaus, a partir da Zona Franca, passou por uma transformação brusca, né? E, sobretudo, a partir dos anos 80, 70 e 80. Hoje é uma cidade industrial enorme, com mais de 2 milhões de habitantes, com muitos problemas. Ela não foi planejada para receber esse parque industrial e essa migração interna que foi enorme, né? Proporcionalmente, eu acho que foi a maior do Brasil. Em poucos anos, poucas 2 décadas, Manaus passou de 300 mil habitantes a 1,5 milhão, e agora tem mais de 2 milhões. Então, com muita falta de infraestrutura nas periferias e, enfim, com muita violência. É uma cidade complicada. Infelizmente, esse foi o destino, vamos dizer assim, dessa industrialização, porque nem sempre o progresso, a gente tem que perceber uma coisa: o progresso e a decadência são faces da mesma coisa, são duas coisas que convivem. Não é porque há progresso e não há decadência, ao contrário. Às vezes, em países, vamos dizer assim, como o Brasil, o progresso pode custar muito caro para uma parte da população. Tem um importantíssimo intelectual da nossa geração chamado Ailton Krenak, que recentemente, em entrevista aqui ao Brasil de Fato, ele falou algo muito semelhante. Ele falou: hoje em dia eu contesto qualquer ideia de desenvolvimento, acho que é muito disso, né? Quando a gente fala de progresso, para quem? Para que elites, né? Para que pessoas? E o Brasil e Manaus e Belém são retratos muito tristes disso, de como esse desenvolvimento ele foi atropelando não só as pessoas, como a natureza. Todas as cidades do Brasil, de alguma maneira, tiveram sua natureza destruída. Conversando também com outra liderança indígena esses dias, ela me enfatizou. A gente tem que se lembrar que São Paulo é Mata Atlântica. Essa cidade que a gente conhece como a cidade do concreto, na verdade, a gente está numa região formidável da Mata Atlântica. Então, todas as nossas cidades estão em biomas preservados, mas em Manaus e Belém as coisas ficam ainda mais ressaltadas porque ficam no coração da Amazônia, que é esse lugar da exuberância, né, dos superlativos, como inclusive é muito bem citado no texto, agora não sei se no seu texto ou do Benedito Nunes. Então é um atravessamento muito grande quando a gente vê essa região tão formidável sendo destruída pelo concreto. Eu acho que é essa maneira que a gente precisa enfatizar. E fora isso, essa questão
questão um pouco mais prática, existe essa questão da memória que o senhor estava trazendo, que é muito bonito, e eu acho que serve de reflexão para todas as pessoas que vivem em outras cidades. Existe uma cidade que foi destruída, uma cidade da memória, das lembranças que o senhor viveu, que não existe mais, e muitas pessoas da atual geração e que virão nunca vão conhecer essa Manaus que minimamente, ou até não minimamente, mas de uma maneira relativamente grande, conseguia conviver com a natureza, que o porto integrava, que o rio integrava a cidade o rio de fato era uma rua onde as pessoas brincavam, se divertiam, se comunicavam, faziam seu comércio, enfim, isso foi destruído. Parece que se perdeu muito dessa Manaus que o senhor viveu e poucas pessoas vão ter essa lembrança. Exato. Eu falo disso, eu escrevo sobre isso, Lucas, na apresentação do livro, na breve apresentação, que é um texto de 2 páginas e meia. Se você permitir, eu posso ler um trechinho Por que é favor. exatamente, enfim, que expressa exatamente o que você acabou de dizer em relação a Manaus e Belém. Então, eu falo assim, que é o fim do texto. No século passado, até os anos 1960, Belém e Manaus eram mais organizadas e humanizadas, muito menos violentas e degradadas. Os dois ensaios deste livro aludem àquele passado, em contraponto crítico ao atual desastre do tecido social, urbano, arquitetônico e seu entorno. Progresso e decadência são duas faces de um mesmo projeto desenvolvimentista que acaba por contemplar apenas uma minoria. É espantoso que as duas metrópoles, situadas na maior floresta equatorial do planeta, não mantenham um vínculo forte e profundo com a natureza. O caso de Manaus, uma cidade que já durante o Fausto da Borracha crescia a gandaia, como assinalou Euclides da Cunha em 1905, é muito mais grave que o de Belém, cujos bosques, parques, praças e arborização de calçadas foram preservados. Lamento a negligência deliberada do poder público pela cidade da minha infância, um pequeno paraíso perdido para sempre. Algo desse desencanto, que certamente muitos brasileiros sentem em relação às suas cidades, percorre algumas páginas desta crônica manauara. É a síntese do que a gente estava trazendo. E aí eu fiquei pensando até, Milton, que a gente teve ano passado a COP em Belém, que foi realmente uma pintura de verde de um problema que não se concretiza a solução, né? A gente fala tanto desse progresso com sustentabilidade, mas a verdade é que a gente está muito longe disso. A realidade que Belém e Manaus enfrentam em diferentes graus, que no teu texto, de alguma maneira, tu fala que Manaus ainda foi mais avassalada por esse desenvolvimento, por essa concretude. Belém ainda consegue preservar um pouquinho mais das áreas verdes, mas não foge muito desse cenário, mesmo com uma COP que reuniu tantas lideranças, com esse pensamento de vamos construir o verde no lugar do concreto, a gente ainda está muito distante de garantir que a população possa de fato viver a Amazônia dentro desse imaginário bonito da memória e da natureza. Porque o poder público, e aí a Câmara Municipal, a Prefeitura, e o seu secretariado, eles não. E, de certa forma, as elites, eles não pensam a cidade de uma forma democrática e inclusiva. Quer dizer, você olhar para como que surgiram as periferias pobres no Brasil, né? Por que que isso se deu? Como se deu esse processo? Isso é um processo de exclusão dos pobres, dos brasileiros pobres. Sejam migrantes internos, sejam migrantes de outras regiões. Quer dizer, a cidade, o planejamento não prevê e não contempla essas populações migrantes. E aí surgem aberrações como no caso de Florianópolis, em que o prefeito expulsa pessoas. Olha aonde chegamos, né? Quer dizer, ele expulsa pessoas, imigrantes que vão trabalhar, que vão em busca de uma vida melhor no seu próprio país. Porque não se trata de uma imigração do estrangeiro, de outros países, nem de refugiados, são brasileiros
que são banidos da sua própria da sua própria pátria, quer dizer, é uma coisa é uma é uma é uma atitude muito autoritária, muito próxima do fascismo, quer dizer, você expulsar, tirar mendigos da rua, expulsar imigrantes, migrantes que vêm de outros estados para tentar a vida em outro lugar. Ah, quer dizer, e São Paulo também tem esse problema. O Rio de Janeiro tem, quer dizer, todas as cidades brasileiras têm esse problema. No caso de Manaus e Belém, há um contraste também muito claro, porque Manaus, com a Zona Franca, ela não se preparou para isso. Eu me lembro muito bem, eu morei em Manaus quando eu voltei da Europa, morei 15 anos em Manaus, né? E eu vi essa, vamos dizer, essa transformação abrupta, né? Que está nos meus romances, né? Quer dizer, no Dois Irmãos, Manaus é uma personagem. Pelo menos, eu tentei fazer da cidade uma personagem, onde onde há, por parte do Halim, do pai dos gêmeos, ele vê a sua. Ele é um libanês, um imigrante libanês, mas ele já está adaptado, ele ama a cidade, né? Manaus. E ele vê os espaços vamos dizer, os espaços históricos, os bairros, a cidade flutuante, ele vê tudo isso ser destruído e que está, vamos dizer, quer dizer, o espaço externo tem é, uma, produz um efeito melancólico, essa destruição produz um efeito melancólico na personagem, na alma da personagem. E eu senti isso porque eu falo que a cidade da infância foi um paraíso perdido, porque já não existe mais. Não que eu sinta nostalgia daquela Manaus, mas é que se as cidades europeias foram destruídas pela guerra, e Beirute, por exemplo, as lindas cidades do sul do Líbano estão sendo destruídas por ataques de um Estado ocupante, nossas cidades são destruídas pela especulação imobiliária, pela ganância, sabe, por uma falta de planejamento racional e justo e democrático, né? Quer dizer, você mesmo projetos de habitação popular, e aqui eu estou sendo o arquiteto que eu não fui, mas trabalhei um pouco como arquiteto. Já nos anos 70 na faculdade aqui de arquitetura da USP, a gente criticava aqueles projetos do BNH, que eram projetos horríveis, com janelas muito pequenas, quer dizer, sem circulação de ar, sem iluminação. Ah, e hoje a gente vê que muitos projetos do Minha Casa Minha Vida têm que ser reformulados, sabe? Eles não podem ser implantados longe do tecido urbano, longe dos serviços urbanos, né? E não podem também ser projetos de casas muito pequenas, com janelas pequenas. O próprio presidente Lula reclamou disso e inaugurou novas unidades que são melhores. Eu vi esses projetos, que são bem melhores que as anteriores. Mas é sempre uma questão, né? Por que os pobres não têm direito à iluminação natural, à ventilação, sabe, a um conforto mínimo? Por quê? Porque não tem direito à arquitetura, né? Porque isso é arquitetura. Pensar em todos esses direitos básicos de iluminação, de conforto, de serviços, é também refletir sobre arquitetura e urbanismo. E Milton, tu traz tudo isso só para fazer um ponto aqui importante para todo mundo que está nos acompanhando, não só porque o senhor é uma pessoa que se debruçou sobre estudar sobre a cidade, suas transformações, porque estudou de fato urbanismo e arquitetura, mas também porque foi orientado pelo maior mestre que tivemos nesse quesito de debates da geografia, da humanidade e tudo que transcorre sobre isso, que foi o seu xará Milton Santos, e a gente acabou de passar pelo centenário dele agora no começo
do mês. Eu queria que tu trouxesse um relato da tua experiência de vida com ele, como que foi a relação de vocês dois, se foi se tu ficou satisfeito com as trocas ou ficou com aquele gostinho de que poderia ter tido mais. Enfim, eu não sei exatamente quanto tempo que vocês acabaram convivendo. Ah, mais de um ano, porque eu tive muita sorte, eu vi que o professor saudoso Milton Santos estava na FAO, dando aula na FAO. Ele não ficou muito tempo na FAO, dando aula, mas no tempo que ele ficou, eu queria fazer um trabalho de interdisciplinar, é, e eu, e eu, ele foi meu orientador, ele aceitou ser meu orientador. E foi durante esse período, eu conheci coisas sobre minha cidade, coisas que eu desconhecia. A gente pensa Manaus só da época da borracha só através dos monumentos, né? Do Teatro Amazonas, do Palácio da Justiça, da Alfândega, do Porto, da infraestrutura que foi construída pelos ingleses, enfim, pelos grandes monumentos neoclássicos e Art Nouveau, vamos dizer assim. E Manaus, naquela época, tinha uma periferia indígena, né, cabocla indígena, que é muito pobre, né, muito miserável, inclusive. E ela faz ela faz um estudo desse contraste, né, entre essa elite vamos dizer, que frequentava esses monumentos e essa Manaus periférica. De fato, não mudou muito, não mudou substancialmente, né? Com certeza, muitos habitantes, moradores da periferia de Manaus, não conhecem o Teatro Amazonas, nunca entraram no Teatro Amazonas, virou, quer dizer, criou-se ou criaram-se espaços segregados nas cidades brasileiras e nas cidades de países, vamos dizer, subdesenvolvidos, em que há espaços de uma classe média, de uma classe média alta, ou das elites, e um espaço, enfim, geralmente periférico, onde moram os pobres, né? Onde foram morar as pessoas, a força de trabalho, na verdade, né? Um transporte precário, com infraestrutura precária. Então, o Milton Santos foi muito importante. Ele é um pensador vamos dizer, ah, da geografia, do espaço geográfico, porque a geografia não é uma disciplina, é uma disciplina muito dinâmica que está muito relacionada com todas as outras disciplinas, né? Com a história, com a economia, com a sociologia, né? Enfim, com o movimento das pessoas, com a globalização. Ele fez um estudo sobre isso, tem um livro sobre isso. Então foi muito importante. Eu poderia ter. A gente sempre se arrepende por não ter convivido mais tempo, mas ele tinha outros também orientandos e compromissos, enfim. Mas o que eu pude conversar com ele foi muito, muito importante. Ele já era o grande Milton Santos na época que ele foi o teu orientador? Ele já era um grande geógrafo, ele já tinha sido professor em universidades europeias e africanas, né? Ele já era um dos grandes geógrafos do mundo e depois ele ainda publicou vários livros e faleceu, enfim, relativamente jovem. Eu conheci o filho dele ainda pequeno, a esposa dele, fui à casa, ao apartamento dele. Uma vez, ele era muito generoso, muito gentil e tinha um ótimo. Ele era muito bem-humorado. Hum, Ele contava também umas coisas engraçadas e um baiano arretado, né? Uma figura, sim. uma figura maravilhosa. Não era amargo, não tinha rancor, embora tenha sido, né, a gente sabe, a ditadura perseguiu essas figuras, grandes figuras, estudiosos, mas ele não era uma pessoa rancorosa. E eu aprendi também isso com ele.
Tu diria que toda essa convivência de um ano, durante toda essa orientação que ele te deu, foi um incentivo, não sei se incentivo, mas influenciou na tua escrita, nos teus livros, nas tuas publicações? Bastante. Eu acho que a questão do espaço na literatura, ela é importante também, porque o espaço, até um certo momento do romance, da história do romance, em muitos livros, em muitas ficções, o espaço era, vamos dizer, era apenas uma descrição. Ele não estava, vamos dizer assim, ele não tinha uma relação orgânica com os conflitos das personagens, né? E a partir de um certo momento, final do século XIX e sobretudo a partir do modernismo, começo das primeiras décadas do século passado, o espaço ele já não é mais uma descrição. Ele faz parte do, vamos dizer, do sentimento também das personagens. E há grandes exemplos na nossa literatura sobre isso. Eu falei sobre Vidas Secas, do Graciliano Ramos, no discurso de posse, e ali a aridez, o espaço do sertão, com as suas características e especificidades, está totalmente vinculado à vida das personagens. E o mesmo acontece com aquele livrinho lindo da Raquel de Queiroz, o 15, da história daquela professora, não é? No sertão, que passa o tempo todo lendo. Mas o espaço, o entorno também se reflete na alma dela, na vida dela. E isso acontece com livros da Clarice, com livros do. Bom, o Grande Sertão Veredas é uma lição sobre isso, né? O espaço que é tão bem documentado, tão bem registrado, com todos os seus detalhes, ele está intimamente vinculado com os jagunços, com os personagens, com o narrador, com o Riobaldo, né? Em várias passagens a gente sente isso, até mesmo a fauna, a flora, os pássaros, tudo isso tem a ver com o que está acontecendo, né, no romance. O espaço não está desligado do tempo e do tempo interior da personagem, das aflições ou do sentimento amoroso da personagem, né? Então, essa foi uma mudança do romance que acompanhou uma mudança psicológica também, em que a subjetividade, a partir de um certo momento, ela foi muito explorada, né? A partir do realismo, enfim, e depois na literatura contemporânea, né? Quer dizer, isso aí tem. E a gente encontra isso, por exemplo, no Esaú e Jacó, do Machado de Assis, Sim. em que a mãe dos gêmeos, de Esaú e Jacó, quando eles nascem, ela sai como a gente diz hoje, do asfalto, do lugar da elite, de onde ela mora. Naquela época não era asfalto, mas era aqui a Zona Sul, e sobe o morro para falar com uma adivinha, para ver qual será o destino desses gêmeos. Então, é o lugar do alto, onde está a pobreza, que diz sobre o destino dos filhos. Isso é que é incrível. Você vê, né? Que o Machado já há 120 anos já estava falando sobre essas coisas. Machado de Assis é fundamental para mostrar o quanto o Brasil ainda tem um passado grande pela frente, né? Quanto mazelas de séculos atrás ainda são extremamente latentes no nosso presente, mas ao mesmo tempo como esse passado que ainda tão presente nos ajudou a produzir figuras icônicas, únicas, como é a obra de Machado de Assis, eterno, fundador da Academia Brasileira de Letras, e acabamos de conversar com o mais recente
presidente e membro da Academia Brasileira de Letras. Achei ótimo, Milton, que a gente encerrou a entrevista fazendo essa ponte que atravessa a literatura, a intelectualidade brasileira. Meu amigo, sempre um prazer falar contigo. Os tempos têm que ser dobrados para conseguir dar conta de tudo, mas eu tenho certeza que a gente já conseguiu trazer bastante do que precisava. Então, obrigado pela disponibilidade, amigo. Eu que agradeço, obrigado, Lucas, obrigado ao Brasil de Fato e a todos os ouvintes, queridos ouvintes. Obrigado, um grande abraço. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.